Vamos falar um pouco sobre tem algo aqui, viu? Uhum. Sobre a parte do senhor como um ativista do movimento negro. Se o senhor quiser contar um pouquinho como foi o início, até as lutas que o senhor participou, o senhor acabou de falar sobre a questão, dessa luta que o senhor buscou, apresentou projetos. Fale um pouco sobre o ativismo negro, o ativismo que o Severo fez desde o início. Olha, meu ativismo negro, politicamente, ele começou, ah, quando eu fui para a Marinha. Eu fiz o concurso da Marinha, concurso federal, eu estava com 14 anos. Então, quando, concluí o concurso aqui, que fomos para a escola de aprendiz marinheiro da Bahia, eh, eu completei 15 anos em alto mar. Tá. Então o mais novo era eu e um companheiro de lagarto, tá. Então o que é que ocorre? Cheguei em Salvador, tá, com a minha identidade, porque eu sou do candomblé, minha família toda é do candomblé, e minha irmã fez meu guarda-roupa, né, botou então as roupas do candomblé, eu tô lá. Então quando eu vesti as minhas a minha roupa lá na sala, no alojamento, aí o pessoal já identificou, né, disse que era o pessoal do terreiro e etcétera. Todas as vezes que eu passava ali no Mercado Modelo, porque a escola ficava ao lado do Mercado Modelo, tá. Hoje, não é mais escola, parece que é o quinto alguma coisa do segundo distrito naval. E então o pessoal passava ali, porque meu nome, Severo, fazia parte de uma música popular de lá da Bahia, um samba de roda, um samba de terreiro, e de repente o pessoal começou a identificar, porque o altão, aquele garangão enorme, tá, magrelo. Aí quando eu passava o pessoal ficava: "Severo é bom, ele é bom demais, o defeito que ele tem, é um bom rapaz". Então aquele samba de roda eu ficava rindo, e já entrava na escola rindo, né. Pois, e ali eu conheci Jorge Amado, conheci, uma série de negros importantes, Camafeu de Oxóssi, e de repente eu comecei eu saía, eh, de folga e me enturmava ali no Mercado Modelo, né, mas era só a parte cultural. Quando juramos bandeira, tá, em 64, naquele problema dos militares, da revolução, tá, e fui para Santa Catarina. Então, na primeira viagem, embarcando, tá, fomos para o Rebocador Triunfo e a Coveta Caboclo. E eu fiquei à disposição do 5º Distrito Naval, que é exatamente aquela área dali de Santa Catarina. E lá, em Santa Catarina, eu conheci o pessoal do Morro do Mocotó, que eles faziam trabalho, inclusive de alfabetização de adultos, que tinha um convênio com o governador, com a Secretaria de Educação de Santa Catarina. E o governador naquela época era Espiridião Amin. Então, aquela época ele já não tinha cabelo. E a gente fazia alguns trotes, né, algumas prosas, brincadeira com a cabeça de Espiridião Amin, que parecia exatamente uma bola de golfe, né. Mas a brincadeira de lado, a gente começou a pra praticamente a vivenciar o Morro do Mocotó. Só que tinha um problema, que quando a gente descia do Morro do Mocotó, a gente era recepcionado pela polícia montada. Quer dizer, muitas das vezes a gente saía correndo do Morro do Mocotó, atravessava aquela ponte, Lulus, e para fugir da polícia montada de Santa Catarina, porque de repente elas perseguiam a gente, porque, eh, queria aparecer ou alguma coisa, o que é que acontecia, né, porque na verdade a gente não está fazendo baderna. E dali, o movimento negro que se fazia ali em Santa Catarina, no Morro de Mocotó, tá,
era um movimento negro político, diferente do movimento negro da Bahia, que era mais ligado cultural, do afoxé, do, eh do ilê, enfim, era diferente. E passou o tempo, em 68 eu fui reformado da Marinha, por questão de doença, e retornei para Sergipe. Fui para o Presidente Vargas terminar a minha o meu estudo médio, e lá no Presidente Vargas a gente fundou exatamente o Grupo Regional de Folclore e Arte Cênica Amadorista Castro Alves, que foi logo censurado, porque não se podia falar em Castro Alves, porque estava censurado pela Polícia Federal, e mesmo assim a gente continuou e a gente criou a sigla Grifacaca. Então, estava ali. Mas mesmo assim a gente era vigiado constantemente pelo pessoal da Polícia Federal. E nisso a gente começou aquele processo, né, porque Mandela estava em foco, todo mundo, em todo lugar, se falava de Mandela, o problema do apartheid na África do Sul, e a gente começou a luta lá no Presidente Vargas, os professores falavam a respeito do apartheid, nos informavam, e aquilo ali ia cristalizando a nossa participação, a nossa consciência no combate ao racismo. Mas só que a gente percebia que em Aracaju a gente não tinha essa expressão, não tinha o racismo, a gente não sentia esse racismo. A gente foi sentir depois, muito, muito depois. E então a gente ali começou a desenvolver ações em relação ao patrimônio cultural e histórico do negro sergipano, tá? E lendo exatamente as contribuições de diversas professoras, a universidade estava sendo instalada naquele período, né, de 68, né, com o Lurival Batista, o grande reitor, né, eh, que mostrou como se faz uma resistência aqui em Sergipe, porque quando a Polícia Federal quis invadir a universidade para botar uma série de estudantes para fora, o reitor disse: daqui não sai ninguém. Ah, e de repente o João Cardoso, que muitas das vezes ninguém dá mínima para João Cardoso, que foi o fundador da Universidade Federal de Sergipe, então ele disse: daqui ninguém entra, daqui ninguém sai. E nós tivemos exatamente um embate, e que ele tirou proveito, foi através de João Cardoso e através deste processo que ele juntou com Java Passarinho, que era o ministro da Educação, é o coronel Java Passarinho. Aí ele disse: olha, daqui não sai nada, e a gente vai querer exatamente o apoio de vocês e para chegar junto nesse processo. E o que foi que aconteceu? Ele conseguiu do Ministério da Educação e Cultura grana suficiente para fazer o Festival de Arte de São Cristóvão. E foi exatamente através do processo de resistência de João Cardoso, que começou. Exatamente isso, o Festival de Arte de São Cristóvão. E nós, no Grifacaca, evidenciamos todo um processo de estudo através do trabalho da professora Terezinha, de diversas professoras que faziam que estavam trazendo, entendendo, os estudos da negritude aqui para Sergipe. E então a gente sempre fez um movimento negro baseado nos estudos, baseado nas nossas histórias. Não era um movimento negro de simplesmente de estar abalizando nem pichando porta, não. Então, a gente levou esse trabalho e participamos de diversos seminários, congressos. A gente só não foi em Rio Grande do Sul, porque no período que a gente foi convidado para o Rio Grande do Sul, a gente foi minado no Palácio do Governo, tinha até um, um, um processo lá que quiseram dar para a gente com um dia
Lá começar no dia 30, no dia 29 vieram oferecer passagem de ônibus daqui para Porto Alegre. Quer dizer, aí não deu, e nós desistimos de participar disso aí. Mas fomos no Maranhão, fomos em diversos outros estados buscando a questão, levar a questão e a condição do negro de Sergipe. E o nosso espaço era mais Salvador, porque é onde tinha mais atividades, de congresso e de seminário, estava tudo lá na Bahia. Fundamos o Movimento Negro aqui em Sergipe, fundamos o Movimento Negro da Bahia, fundamos o Movimento Negro de Alagoas. Quer dizer, nesse processo a gente, conheceu muita gente, a gente aprendeu muita coisa, e muita contribuição está exatamente nesses livros, nesses textos que nós fizemos. Porque para todo congresso, para todo seminário que nós íamos, então ia aqueles documentos enormes que a gente preparava para poder apresentar nesses congressos. Portanto, o movimento negro é um movimento negro que a gente buscou valorizar o arquivo humano, pois surgiu o herói negro sergipano João Mulungum. A gente valorizou Quintino de Lacerda, que hoje também é o herói negro de Sergipe, através de Itabaiana, o herói negro de Itabaiana. Tem a Jacinta Clotilde do Amor Divino, que é a mãe, é a negra, que é a única negra do Nordeste, aqui do Brasil, dona de engenho, tá? Porque quando ela foi escrava do Azevedo, e o Azevedo era cônego e saiu de Lagarto para Itabaiana, e lá eles se fixaram e compraram exatamente aquele engenho que tem lá, o Palmar, tá? E lá foi exatamente onde Jacinta Clotilde do Amor Divino, uma escrava de pouco mais de 14 anos, foi exatamente vista por esse camarada, esse cônego, e com 15 anos ela estava parindo a sua primeira filha. Tá? Portanto, ela é a mãe de Francisco Camerindo, esse garoto que fica aí nessa praça, quando a gente vai para o Ateneu, que o pessoal vê lá, olha para aquela estátua, pensa que é um garoto da Revolução Francesa. Nunca coloca que aquele menino é um menino negro, Rapaz, filho da. aquela estátua ali parece um branco e eu já Pois xinguei é, muito ali, pois é isso. dizendo: ali é uma pessoa negra. Ali é o filho de Jacinta Clotilde, Francisco Camerindo. Jacinta Clotilde, uma negra preta, de cabelo esturricado, tá entendendo? Uma negra belíssima e que falava 3 idiomas, que era chamada mulher de padre, mais recentemente, desses anos agora. Tá? Então, quando você vê notícia sobre Jacinta Clotilde, está lá, a mulher do padre. Tem até reportagem do Jornal Globo, é, o Sinforme, o jornal Sinforme, tem uma edição que ele dedica a Jacinta Clotilde, faz um estudo muito bonito. Infelizmente, a gente não tem mais o jornal Sinforme, mas esse documento ainda existe, que é um documento muito, muito importante da revista que o Sinforme fazia. Então, a base dos estudos, a base da leitura e a base da participação, você vai encontrar diversas cabeças aqui. Com Luiz Antônio Barreto, a gente conseguiu muita coisa. Tetes Nunes, tá entendendo? Doutor Silvério, tem aí vivo ainda para colocar, tem o Jacques da Silva Lima, tem o presidente é, do, do, da Academia Sergipana de Letras, tá entendendo? Quer dizer, são pessoas de alto gabarito, com uma identidade intelectual muito acima, tá entendendo? E que não mostra, dentro do processo histórico, nenhum processo de preconceito. Então, quando a gente fala, quando a gente discute, a gente está colocando exatamente na linha de frente, não a hipervalorização do negro, mas, sobretudo, a realidade, onde nós
fomos boicotados e nós estamos. E ainda hoje, o racismo aqui em Sergipe é tipo o processo, tá, domesticado. Então, um racismo doméstico, naturalizado, as pessoas estão sendo discriminadas e sofrem racismo diuturnamente, e é como se não fosse nada, é como se fosse um bom dia. Ah, não, que ele não teve a intenção. Ah, você vê, é um camarada legal. Ah, tá vendo aquele? Ó, é negro, mas é inteligente. Quer dizer, que porra é isso? Quer dizer que está me discriminando, é um negro de alma branca, ele é assim, mas é um negro inteligente. Quer dizer, são essas expressões odiosas, tá entendendo? Que faz com que o adolescente não aceite a sociedade e não goste da sociedade, porque ele sabe que a sociedade não gosta de negro, percebe? Então é isso, e é por isso que a gente luta. Então, o movimento negro surgiu dentro aqui, baseado no trabalho de lá do Morro de Mocotó, lá em Santa Catarina, ah, na minha concepção, e eu joguei aqui. Então, juntei o modelo de lá de Santa Catarina com o modelo da Bahia, cheguei aqui e joguei mais o modelo da minha ação na Marinha. Então, foi colocada aí. Tanto que você vê o Estatuto da Carticultura, é como se fosse um estatuto de uma entidade pojuda. Tá entendendo? Um lugar para cada coisa no seu lugar. Por quê? Porque eu tive vivência na Marinha, tive vivência na escola da Bahia e com o povo da Bahia, a cultura da Bahia e de Santa Catarina. E quando eu retornei para fazer faculdade na Bahia, eu já estava lá, ah, não como um turista, não como uma pessoa novata, já era conhecido. Ah, então me encontrava ali no cemitério Sucupira, ali em frente o elevador Lacerda, com Jorge Amado fazendo o lançamento dele ali no Sucupira, tá entendendo? E ele falando comigo com com uma desenvoltura muito grande, quer dizer que dentro, perguntando pelas pessoas daquele Sergipe, e essa coisa toda. Quer dizer, depois, através da Globo, eu fiz um personagem de Jorge Amado naquele seriado Teresa Batista, ainda entendendo? Então, são essas coisas que a gente vai colocando, porque o movimento negro não é chegar a dizer eu sou o chefe, eu sou o presidente, não, é vivência. E foi assim que a gente começou a ser visto e observado e respeitado, mas lá fora, não aqui dentro, tá? Aqui dentro, poucas pessoas me valorizam. São pessoas que estão em alto nível, no outro patamar, tá? Então são autoridades, tá entendendo? Desembargadores, juízes, tá entendendo? Pessoal, professores, percebe? De outras coisas, mas não na minha, no meu espaço, no meu nível. Porque quando eu saio na porta da minha casa, o pessoal passa e faz o sinal da cruz, tá entendendo? Ou olha para mim e cospe de lado. E todos ali são negros, porque não tem branco ali onde eu moro, percebe? Então, eu sou achincalhado. Então, os títulos que eu recebo e os documentos que eu coiso, então, cada vez mais, isso serve de espaço para que as pessoas me hostilizem. Como eu já estou com 77, fazendo 78 anos agora, em outubro, tá entendendo? Não estou nem aí. Eu eu faço exatamente como cavalo de desfile. Vou cagando e andando, não estou nem aí, percebe? Não tem essa questão. Agora, quando se fala no conjunto da população negra, quando tem coisa para dificultar, aí o negócio vai dificultando e o negócio fica ruim, porque eu vou em cima. Eu vou em cima, seja a questão do pessoal da a bancada evangélica da Câmara Municipal de Aracaju, que parece que toda terça ou segunda-feira, faz lá, usa o espaço como igreja, tem lá a sua sessão. Quer dizer, amanhã depois o pessoal do candomblé também vai querer fazer uma sessão
de umbanda, de macumba lá na Câmara de Vereadores, porque os evangélicos têm, toda terça-feira faz lá o seu culto. E a Câmara não foi feita para culto, não. O culto se faz na igreja. Se quer fazer seu culto, então vai para o lado de fora. Tá? Então se reúne ali na praça e faz o culto. Então a Câmara, a sessão, aquele espaço, ficou para buscar exatamente discutir a questão.